Boa noite. A greve dos professores, as mudanças que estão a acontecer em Angola e a situação económica em Portugal são alguns dos temas da semana que vão estar em debate hoje na Prova dos 9, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Paulo Rangel, começa exatamente por si e pela greve dos professores. Há condições para acudir às reivindicações dos professores? Mas repare, eu não sei, quer dizer, aqui no fundo há um conjunto de contradições grande, não é? Há aqui um conjunto de contradições, porque a questão tem a ver com as expectativas que se criam também. Portanto, é evidente que este governo procurou criar a expectativa de que ia, de repente, resolver todos os problemas existentes na administração pública portuguesa, entre eles também na frente educativa, e parece que trata uns funcionários públicos de primeira e uns funcionários públicos de segunda. E, portanto, resolveu escolher os professores como funcionários públicos de segunda. É um tique socialista, não é a primeira vez que isto acontece. Já no tempo de Sócrates era assim. Portanto, o setor educativo era tratado de uma forma... Mas o setor educativo também tem uma progressão diferente do resto da administração pública. O que eu estou a dizer é o seguinte, eu neste momento ainda não estou aqui a dar a minha opinião, estou a fazer uma análise dentro dos pressupostos em que o Governo raciocina. O que eu acho é que o Governo, tal como eu sempre disse, procura, essencialmente centra toda a sua estratégia na ideia apenas do Estado salarial. Portanto, a ideia é, vamos reverter os cortes em termos de salários, em termos de pensões, vamos repor as carreiras e vamos fazer tudo muito rapidamente e em força. De preferência num ano só. Era o que aconteceu quanto a um conjunto de cortes, e agora no caso das carreiras também ia ser tudo muito rapidamente e em força. Ora, o que acontece é que o país veio a uma situação muito grave e talvez estas expectativas, do meu ponto de vista, foi sempre o que eu achei, devessem ser geridas de outra maneira. Era uma evolução mais gradual, sem cortar nos serviços públicos como se cortou drasticamente para cumprir o déficit. Agora, qual é o problema? É que se o ministro Mário Centeno e se o primeiro-ministro querem continuar a cumprir os critérios de Bruxelas, e eu penso que isso é essencial para Portugal, eles vão ter necessariamente que, obviamente, eles não podem responder a todas estas expectativas que criaram. Porque eles, no fundo, não falaram a verdade aos portugueses. Mentiram primeiro, quando disseram nós estamos aqui a acabar com a austeridade e deram um golpe brutal nos serviços públicos. Em particular na segurança, na proteção civil, como nós vimos, na saúde, enfim, já expliquei isso aqui várias vezes. Agora temos este caso da legionela também que ainda está, enfim, por explicar, mas finalmente já assumiram que afinal é mesmo no hospital e que não é nada que vem de fora. Enfim, pronto. E, portanto, esse é o primeiro ponto em que mentiram. O segundo ponto em que eu acho que também mentiram foi a ideia de que podiam fazer um desagravamento da situação a que as pessoas foram submetidas, e que foi uma situação realmente de austeridade muito grave, de um momento para o outro. Isso não pode ser. Quer dizer, só à medida que o país for recuperando é que ele pode satisfazer essas expectativas. E, portanto, criaram aqui, neste momento, é evidente que a luta dos professores é justa nesse sentido, o que não quer dizer que ela possa ser atendida. Mas ela só está neste pé porque se criaram aqui funcionários públicos de segunda e de primeira. E há aqui outra coisa que eu queria dizer. Do meu ponto de vista, eu acho que continuamos com a estratégia errada. A estratégia certa era tratar o setor privado e os funcionários públicos da mesma maneira. E isso só podia ser feito pela via fiscal, não era por esta via. Portanto, eu numa primeira fase em que o país tem alguma folga, que tem alguma folga para aliviar a austeridade, eu faria uma política que beneficiasse todos os cidadãos por igual. Porque o setor privado foi tão castigado, ainda esta semana saíram números que mostram que no setor público se ganha em média mais 500 euros que no setor privado. Agora veja bem, estamos aqui só a olhar para o setor público e agora já só é para um bocadinho do setor público, porque agora os professores foram excluídos do setor público, embora com promessa, veja, a Secretária de Estado diz uma coisa de manhã, mas depois durante a mesma manhã diz o contrário, diz que afinal é só em 2020 que vai poder fazer reposição. Portanto, isto aqui é o estado de confusão total. Pedro Silva Pereira, é o estado de confusão total. O Paulo Rangel dizia aqui que o Governo está a agorar as expectativas que o próprio Governo criou. E que a política de reversão não devia ter sido tão intensa, portanto devia ser mais esvaziada. Eu acho que a posição do Paulo Rangel é que é uma confusão total. Não, mas porque só o Governo. Porque o Paulo Rangel o que defende é que a reivindicação dos professores é justa, mas não pode ser atendida. Isso sim é que eu chamo de uma confusão total. Uma confusão. Vamos lá ver. O que mas, é justo ou não? Mas é justo ou não? O que o Governo está a fazer é a descongelar as carreiras da função pública que estavam congeladas.
e falo permitindo a progressão dos funcionários públicos e até já de dezenas de milhares de professores neste ano de 2018. Aliás, eles estão muito satisfeitos. Não estou a dizer que estão satisfeitos, estou a dizer que eles progridem e não progrediam antes. Quer dizer, depois do Governo ter devolvido os salários aos funcionários públicos e também aos professores, o que está a fazer é descongelar. Mas a reivindicação dos professores é justa ou não? Porque as pessoas queixam-se que são tratadas de forma diferente, porque há 9 anos que não servem para a progressão na carreira. Há aí também uma outra confusão que o Paulo Rangel introduziu a propósito... Não foi eu que introduziu, o Governo Sim, foi o Paulo Rangel que introduziu. A propósito da discriminação. Eu não introduzi confusão nenhuma, que eu não... Introduziu sim. Não governei nos últimos 2 anos. Porque sugeriu que havia uma espécie de discriminação introduzida pelo Governo. E isso é apenas falso. De facto, o que acontece é que, quando foi feito o congelamento das carreiras e mantido por todos os governos, foi feito em termos que distinguiam aquelas carreiras em que existe um sistema de avaliação que permite uma progressão com base no mérito e aquelas outras carreiras, entre as quais os professores, em que o sistema de progressão assenta essencialmente no decurso do tempo. Enfim, na antiguidade. Na antiguidade. E esse acaba por ser o elemento determinante da progressão, embora se possa acelerar o processo de progressão. Mas todos progridem com a classificação média de bom, com o decurso do tempo. Ora, a progressão tem que estar alinhada com a avaliação? Todos os orçamentos, incluindo os orçamentos do PSD e do CDS, tiveram exatamente a mesma norma. E a mesma norma dizia: ficam congeladas as progressões, sendo salvaguardados os pontos que os funcionários adquirem nos sistemas de avaliação, mas não conta o tempo naquelas carreiras em que a progressão é feita com base... Então, portanto, considera que as reivindicações dos professores não são justas. A ideia de que é o governo agora do Partido Socialista... Desculpe. A ideia... Desculpe, Paulo Rangel, eu acabei de lhe dizer, e posso-lhe provar que tenho aqui os papéis... Não precisa ter os papéis. Então, pronto. É que todos os governos, incluindo o seu governo, não, mas o Sócrates também, ora diga, o governo Sócrates fez isso ou não? Diga aqui aos telespectadores. Com certeza, mas isso é uma verdade histórica. O que nós precisamos para repor inteiramente a verdade histórica é de chamar a atenção para a sua falsidade. E a sua falsidade era pretender esconder de quem nos está a ouvir lá em casa que também os governos do PSD e CDS, quando fizeram o congelamento, fizeram-no assim, distinguindo o regime daquelas carreiras em que havia um sistema de avaliação, e que hoje em dia é o famoso CIADAP, daquelas outras em que a progressão é com base no tempo. Portanto, a lógica do congelamento apontava exatamente para isto, para que, uma vez reposta a progressão, aqueles que tinham as suas avaliações salvaguardadas, isso era considerado de uma forma faseada como aquela que o Governo propôs, mas a lógica do congelamento era que não havia uma contagem retroativa do tempo daquelas carreiras em que a progressão é baseada. Mas porquê que o Governo diz que isto vai ser feito em 2020? O que acontece é que o Governo está disponível para ir mais longe do que isto. Mais longe, aliás, do que também o PSD e o CDS propunham ir em 2015. Porque quando houve a discussão dos programas eleitorais em 2015, o PSD e o CDS também propunham um descongelamento das carreiras. Mas diziam que este descongelamento das carreiras era feito contendo a massa salarial agregada. Isto é, não poderia ter um aumento de custos. Ora, obviamente que a progressão das carreiras só pode ter um aumento dos custos salariais. Ora, o que acontece é que o Governo está agora disponível para negociar com os sindicatos uma solução que, ao contrário da lógica que presidiu ao congelamento, apesar de tudo, permite aos professores uma progressão na carreira considerando o tempo durante o período de congelamento, mas isso tem que ser feito de uma forma gradual, como toda a gente compreende, devido ao impacto orçamental dessa medida. Faz sentido esta proposta do Governo dizer que só pode resolver este problema na próxima legislatura, quando o Governo não é governo? Quando as galinhas tiverem dentes, há uma promessa que se faz às crianças e é esta que faz o Governo. Eu acho que a reivindicação dos professores é justa. Ou seja,
os professores tiveram a progressão nas carreiras congeladas durante 9 anos em 2 períodos, o primeiro de 2005 a 2007, no governo de Sócrates, e o segundo de 2011 a 2017. Sendo que no orçamento do governo da direita incluiu-se uma norma que exatamente impunha que não se contasse o tempo no que respeita às carreiras em que se progredia, como disse o Silva Pereira, o que não é por mérito, mas não é completamente verdade, porque a carreira dos professores conta o tempo de serviço, sim, mas conta simultaneamente também a classificação na avaliação, mas basta um bom. O número mínimo de horas de formação e a observação das aulas por professores exteriores à escola. São os 4 critérios, ainda que o tempo de serviço lhes permita de 4 em 4 anos ter... A observação de aulas é só para quem quer concorrer à classificação máxima de excelente. Exato, para acelerar a progressão. Não é uma condição geral de progressão da De qualquer maneira, é mais do que um critério e, tendo bom ou muito bom, eles andam mais depressa ainda que os 4 anos. Mas, Fernando, como é que acha que os trabalhadores privados veem este tipo de reivindicações e este tipo de negociações entre o governo e a função pública? Quer dizer, os privados não têm... Não estão para lá. Não, os privados estão numa situação de desigualdade injusta para os privados. O problema é que os privados devem-se conceder condições de trabalho aos privados semelhante àqueles que têm os trabalhadores dos outros setores. E, portanto, essa coisa de dizer que os trabalhadores da função pública só se liga aos trabalhadores da função pública, não, os trabalhadores da função pública lutaram para ter essa situação. Os trabalhadores do privado não lutam, são inertes. Devem-se mobilizar para ter condições de trabalho semelhantes, nomeadamente entre os professores, onde a desigualdade das condições de trabalho que se passam no setor privado é muito gritante relativamente àquelas que de alguma maneira se conquistaram no setor público. Agora, o que eu digo é o seguinte: não é justo que não se considerem 9 anos de trabalho efetivo, eles trabalharam durante esses 9 anos, e depois desses 9 anos de trabalho efetivo, quando se descongelam as carreiras, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, não contam. Isso eu acho que não é justo. Agora, é claro, se fosse a dar... Mas é possível fazer isso? Porque António Costa levantou o problema financeiro. Deixe-me acabar que eu respondo. Se fosse dar ao mesmo tempo para todos os que estão nestas condições o aumento adequado a este tempo de serviço, isso significava 600 milhões de euros. É impossível. E, portanto, eu acho que tem que se entrar numa negociação para se fazer um faseamento na concessão. Por exemplo, o descongelamento dos funcionários públicos, que não estes, foi chegado a um acordo para um pagamento em 4 prestações. 2 em 2018. 2 em 2018, 2 em 2019 e, portanto, é 25%, mais 25%, mais 25%, mais 25%. Ou seja, são 4 prestações. Eu acho que é possível, numa negociação, chegar a um acordo semelhante. Dar tudo de uma vez, não. Agora, a reivindicação em si é justa. A maneira de a satisfazer tem que ser negociada. Agora, dizer que isto é uma... Porque, repare, o Rangel sabe pouco de qual é a situação dos professores. Sei pouco. Isto foi um pretexto para ele vir aqui fazer umas flores sobre a desgraça em geral. Está muito enganado. Etc. Não, porque... não, até pode haver setores que ele saiba menos. Ou então... Quem sabe, talvez... O seu sectarismo político até nos leva, induz-nos a um erro sobre os seus conhecimentos sobre a matéria. Porque de tal maneira fala pouco dos professores, há um pretexto que ele arranja aqui para mandar depois para o ar uma série de boca. Não, é absolutamente, quer dizer, há cálculos que dizem que, com 9 anos de congelamento, há professores que estão a perder cerca de 300 euros no seu ordenado mensal. É injusto, isto é injusto, quer dizer, tem que se resolver. A política de corte de rendimentos que foi feita pelo governo da direita caiu sobre toda a gente brutalmente. Quer dizer, o que se está a fazer é repor progressivamente o que lhes tiraram. Quer dizer, não é aqui uma coisa não é uma loucura bolchevista de andar para aí a incendiar, não, vamos lá repor progressivamente o que lhes retiraram. E, portanto, é absolutamente justo. Agora, não contar, eles trabalharam, daqueles 9 anos trabalharam, não se contar com aquele tempo que eles fizeram, não é justo. Como é que isto se faz? Faz-se negociando
de forma a chegar a um acordo razoável sobre a maneira de repor negociação a maneira. É isso que eu acho. Acha que vai ser possível haver negociação? O Governo esteve hoje reunido com os sindicatos, os resultados não parecem ser brilhantes, tendo em conta as declarações que o... Sim, eu acho que, quer dizer... É que os professores estão a pedir na negociação que haja alguma coisa já neste próximo orçamento. E o Governo diz que não vai haver nada no próximo orçamento. Pelo menos foi o que a Secretária de Estado... Esse é o cúmulo da discórdia, porque mesmo os sindicatos não... Quer dizer, à próxima distância não pode até nem ser muito longe, não sei em concreto, mas quer dizer, os sindicatos também aceitam o faziamento, mas acham que nesse faziamento deve vir alguma coisa já no próximo orçamento. E o Governo resiste a esse pedido. Agora, como a coisa está a evoluir, não sei, mas espero que eles cheguem a um entendimento. Há aqui uma coisa... É possível aplicar isto em 2018? Constância, há aqui uma coisa que eu primeiro queria dizer, é que até pode haver setores que se acompanhem mais ou menos, não é? Se me falar do setor da energia, acompanho com menos cuidado que acompanho outros. Mas o da educação sempre acompanhei com muito cuidado. Aliás, intervim muitas vezes à Assembleia da República sobre essa matéria no tempo desta provavelmente não sobre o regime de trabalho, sabe? Provavelmente sobre o regime de trabalho. Não sobre o regime, que é o que aqui está a discutir. E muito sobre o regime de avaliação, que tem muitas relações com este regime. Sim, bom, sim. Pois tem, portanto, era só para lhe dizer isso, enfim, uma pequena nota de rodapé. Mas a questão da avaliação, para si é importante na progressão? Não, eu acho que a avaliação é importante na progressão, não é naquela avaliação contra a qual eu sempre estive, e contra a qual estou, aliás, em vários setores, que cria, na altura, a professora Maria Lourdes Rodrigues, e que muito prejudicou a possibilidade de se pôr uma avaliação que, aliás, teria de alguma maneira evitado este problema tal como ele aparece. Mas os professores recusaram sempre qualquer tipo de avaliação. Eu não estou a dizer o contrário. Não. Estou a dizer que... Não é bem assim. Eu acho que o que eu digo é o seguinte, um modelo de avaliação em que as pessoas, basicamente, em vez de trabalharem, estão a trabalhar para a avaliação, é que não é uma coisa que não tem sentido nenhum. E olha que isto acontece em várias profissões. Aconteceu com os juízes. Acontece, até lhe vou dizer o seguinte, agora até acontece às vezes com deputados europeus. Quer dizer, se vamos para os sistemas informáticos que estão lá, eu não faria outra coisa senão preencher formulários em vez de fazer o meu trabalho político a dada altura. Mas isso está-se a passar na universidade. O que eu estou a dizer, na universidade está-se a passar. Com os professores era o que se passava. Passou-se com sistemas informáticos no caso dos juízes. O que eu estou a dizer assim, cuidado com as avaliações, que são muito importantes. Mas às vezes o que acontece é que elas exigem quase que parte das horas que vão ser afetadas ao trabalho substantivo são afetadas, e era esse o problema com o modelo de Maria Lourdes Rodrigues, essencialmente. Portanto, esse era desde logo são avaliações que incidem sobre o quantitativo e não sobre o qualitativo. Iam para um trabalho essencialmente burocrático e não para aquele trabalho no qual se deveria focar. Mas para mim, o meu ponto é este, e eu vou dizer o seguinte. Este Governo está a fazer aquilo que eu chamo de discriminações seletivas. E, portanto, a discriminação seletiva principal é contra o setor privado. Portanto, os privados não sofreram nada com a crise, não precisam de reposição absolutamente nenhuma e, portanto, tal. Pronto, nicho, funcionários públicos. Agora, descobriram naturalmente que os funcionários públicos têm números muito diversos. E há, nomeadamente, setores, o caso do setor da saúde e o caso do setor da educação, onde o volume de funcionários é bastante superior a outros setores. E nesses, obviamente, já não convém mexer porque eles têm um impacto brutal em termos orçamentais. E, portanto, já estão também aí a fazer uma discriminação seletiva. E é isto que eu acho que é isto que eu, sinceramente, por isso é que eu digo que uma intervenção ao nível fiscal que aliviasse toda a gente, no fundo repunha para as pessoas algum poder de compra, era talvez mais justa na fase em que nós estamos e permitia justamente estudar soluções gradativas e faseadas de reparar a situação que foi muito gravosa, em que as pessoas tiveram que viver por causa do resgate que nos trouxe o Partido Socialista, não quero mais lembrar isso, em 2011. Não quero mais lembrar porque é que nós chegamos aqui e porque estamos hoje a discutir isto. E, portanto, o problema aqui é a discriminação seletiva e que é descarada. É descarada a discriminação seletiva que está a ser feita entre funcionários públicos e setor privado e agora dentro dos funcionários públicos. A saúde e a educação têm um regime e os outros têm outro. Ora, esta política discriminatória de António Costa e do seu governo é que eu acho que é, sinceramente, absolutamente deplorável. Pedro Silva Pereira. Nem parece uma coisa de um Partido Socialista. É um partido classista. Agora estamos a eu acho que esta Como é que responde a esta acusação de discriminação seletiva, nomeadamente entre o setor público e o setor privado? Tem duas vertentes. Uma é entre o público e o privado e a outra é dentro do público, entre as várias carreiras. Parece-me uma tese apenas disparatada. Pronto. Porque é o que me parece. Mas olha que verdadeiramente, quando tem um governo que o que está é reduzir os impostos sobre as famílias não são só do setor público, Paulo Rangel.
Quando tem um governo que aumenta as prestações sociais e o abono de família, está a governar para todos. Quando aumenta o salário mínimo, o salário mínimo não é essencialmente do setor público, pelo contrário, é do setor privado. Portanto, essa ideia da discriminação é apenas, é apenas um governo da direita da slogan que o Paulo Rangel arranjou, mas que não tem nenhuma correspondência com a realidade. E depois eu insisto, no que diz respeito ao tratamento diferenciado das várias carreiras, Paulo Rangel, em primeiro lugar, acho que o Paulo Rangel tem que escolher. Ou é contra o Estado salarial e, portanto, este aumento das despesas com os recursos humanos, que é o seu tema de todos os programas, ou então depois, quando chega aqui à reivindicação dos professores, não pode dizer é muito justa a reivindicação dos professores. Mas a reivindicação é justa, a questão é saber se pode ser atendida ou não. Nem deviam discriminar, então diga lá que não pode ser atendida. Mas eu disse, Pedro Silva Pereira, é certo que Pedro Silva Pereira não ouviu talvez a minha primeira fase. Não, Paulo Rangel. Mas a primeira fase que eu disse foi não pode ser atendida. Era justa e a questão é saber se pode ser atendida. Diga lá que não pode ser. Não, eu disse que não pode ser. Porque é isso que é coerente com a sua posição do Estado salarial. Mas não é isso que diz, a direita no Parlamento, sabe? A direita diz que deve haver progressão para os professores o mais urgentemente possível. O mais urgentemente possível e sem discriminações. Quer dizer, e esta posição dúplice, isso sim é que é ter dois pesos e duas medidas na administração, apenas para construir uma linha de oposição ao governo, mas não acho que vá muito longe. No fundo, Pedro Silva Pereira está a dizer é que as reivindicações dos sindicatos, neste caso os sindicatos de professores, não têm condições para ser atendidas. Em 2020, o que eu acho é que é preciso uma negociação sobre estas reivindicações e tem que se estudar várias formas. Sim, tem efeitos em 2018. Eu acho que o Governo tem razão quando diz que agora, nesta fase final do orçamento, não é possível imputar encargos adicionais para o orçamento de 2018 e daí para a frente é preciso negociar as formas de um gradualismo que permita corresponder às expectativas dos professores, mas por outro lado que seja razoável como as pessoas esperam que seja a gestão das contas públicas por parte do Governo. E é isso que certamente o Governo fará. Aliás, há até outras propostas, mesmo do Bloco de Esquerda, que sugerem que poderia haver uma compensação no regime da idade da reforma, porque se não tivesse uma expressão orçamental no horizonte próximo. Mas tanto o Bloco de Esquerda como o PC defendem que este descongelamento deve ter efeitos em 2018. Vamos ver como é que surgem as propostas. Eu sei de propostas à esquerda que prevêem que no orçamento para 2018 esteja previsto, no fundo, o desencadear deste processo negocial com os sindicatos e não necessariamente uma expressão financeira e orçamental no ano de 2018. Porque toda a gente compreende que no momento em que o Governo está a devolver rendimentos aos funcionários e às famílias, que movimentos adicionais precisam de ser muito ponderados e prudentes. E é isso que o Governo está a fazer e está a fazer de uma forma responsável. Fernando Rosa, o Pedro Silva Pereira deixou aqui de certa forma claro que em 2018 não havia lugar para alterações no orçamento. Sim, estou a dizer a opinião dele. Não é. Mas o Governo já falou o Governo e foi o que disse. O que eu digo é o seguinte: não me parece admissível para qualquer carreira profissional que haja 9 anos de trabalho efetivo que de repente vão para o lixo e não contem para a reposição de rendimentos decorrente do descongelamento das carreiras que vai começar em janeiro do próximo ano. E, portanto, esse princípio parece já ter sido aceito, que isso não é justo e que isso não pode ser assim. Também me parece que há um consenso sobre o facto de não se poderem de pagar de repente 600 milhões de euros para o próximo orçamento, que era a satisfação global do pedido dos 9 anos. E, portanto, neste momento a negociação está centrada no tipo de faseamento a fazer e, mais concretamente... Sendo que o Governo também não aceita contar os primeiros 2 anos, não é? Os de 2005 e 2007. Sim, mas acho mal. São anos em que as pessoas trabalharam. Curiosamente são os anos Sócrates. Se as pessoas trabalharam, devem receber. Eu acho que isso deve ser contabilizado e acho que a indignação dos professores é em grande parte motivada por... Chega a ser chocante a discriminação que às vezes chega a este ponto. Nos anos Sócrates, o congelamento de Sócrates é bom e não conta. Os congelamentos já são maus e contam. Agora, eu não vejo onde é que há aqui nenhuma discriminação. Quer dizer, todos os funcionários públicos vão ver as carreiras descongeladas.
Agora, se houve um fenómeno semelhante no setor privado, e houve, naturalmente, então, os empresários devem tomar uma atitude semelhante. E os trabalhadores e os sindicatos seguramente também. O setor privado teve o desemprego, não é? Sim, e a função pública não teve. A função pública teve o congelamento salarial até brutal. na educação. E teve muita... E teve houve desemprego na função pública. Não há nenhuma discriminação. Quem quer manter as coisas como estão é o patronato no setor privado, que não quer mudar as leis de trabalho, não quer... Há mesmo quem diga que há uma espécie de acordo não escrito com o Governo de não mexer na lição de trabalho. Não sei se há ou não, mas se há... A verdade é que a criação de empresas leva à lição de trabalho. E, aliás, devo dizer que se há coisa que é menos discriminatória é o acabar dos escalões no IRS. É para toda a gente, de facto. Não há aqui nenhuma discriminação de uns e de outros. Tal como já foi referido, os benefícios... em desagravamento fiscal das famílias como nós... Dos mais baixos, dos mais fracos. Quem fez uma estrutura fiscal altamente discriminatória a favor dos mais ricos foi o Governo da Direita. A política fiscal do Governo da Direita foi uma política de favorecimento dos altos rendimentos. Essa política é que está a ser... 60% com os 4 blocos, com os 4 escalões de rendimento do IRS, altamente favorável às classes mais ricas. E, portanto, isso está a ser corrigido. Portanto, mas eu acho a direita desta discriminação é os velhos contra os novos, os funcionários públicos contra os privados, dentro dos funcionários, e é uma política de mandar gente que trabalha, gente que está em igualdade de circunstâncias, uns contra os outros. Não, é o contrário. Quem está a fazer isso é o Governo. De dividir, o Governo é que está a fazer isso. Nós estamos a tentar defender Bom, outro tema que marcou esta semana foi os números do INE que apontavam para um crescimento no terceiro trimestre de 2,6%. De 2,5%, peço desculpa. Segundo o Governo, estes números estão de acordo com as previsões do Governo, ou seja, portanto, ao contrário do que algumas pessoas fizeram críticas em relação à desaceleração, segundo o Governo, estes valores estão de acordo com a previsão que o próprio Governo fez para este ano. Não, mas quer dizer que há uma desaceleração. Agora, se o Governo previu a própria desaceleração, bom, isso será mérito da sua capacidade de predição. Portanto, ele próprio já previa a desaceleração. Aliás, o próprio Governo prevê uma desaceleração para o ano. Portanto, o crescimento que prevê no ano seguinte, em 2019, é menor que em 2018 e assim sucessivamente. Mas para este ano prevê 2,6. E pronto. Agora é que o diabo vem aí mesmo. Não vem. Agora é que veio o diabo mesmo. Não se preocupe com o diabo. Porque houve outros temas também que marcaram a semana, é pena não irmos a eles. Mas pronto, também isso é interessante e que talvez também feitos mais. Mas pronto, não interessa. Voltando aqui a este tema. Quanto a este tema, aquilo que eu acho que neste momento é evidente há duas coisas que são evidentes. Uma é uma desaceleração da economia, que de facto era prevista já por muita gente e, portanto, e que está, no fundo, a ser confirmada por estes números. Enfim, veremos. Temos que ver depois mais números a seguir para ver se essas séries... E outra coisa é que o próprio crescimento português, ao contrário daquilo que aqui o PSOE quer fazer crer, quando comparado com o crescimento de outros países, deixa alguma coisa a desejar. Portanto, no futuro, o que acontece é que a maioria dos países europeus vai crescer mais que Portugal. O que significa, portanto, que Portugal também está... não apenas a desacelerar, mas num certo sentido, uma eventual expectativa de que viesse a haver uma convergência e que neste momento ela se estivesse a realizar, também fica em crise com estas previsões. Enfim, logo veremos se elas se verificam ou não, mas isto tudo implica o quê? Isto implica, essencialmente, do meu ponto de vista, olhar para duas coisas. Uma é para uma estratégia mais prudencial, e por isso eu sempre disse que preferia uma solução mais orientada para a manutenção do essencial dos serviços públicos, em vez de estar a aumentar a despesa na área salarial, as pensões, etc, e agora e tal, e manter mais aí, e eventualmente fazer alguma justiça pela área fiscal, e manter os serviços públicos a funcionar como deve ser. Esta seria a minha prioridade. Isto é um ponto. E um outro segundo ponto que eu acho que é a paralisia das reformas. Portanto, neste país há o que aliás se compreende, porque o Governo, mesmo que os socialistas tivessem algum impulso reformista, o que não é muito da sua natureza, mas ainda que tivessem, a verdade é que estão completamente cativos e reféns do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E, portanto, que impedem qualquer reforma. Você qualquer dia está com o PC, é uma cassete, pá. Não sou uma cassete. Não sou uma cassete, pá. Isso é... Fernando Rosas. Fernando Rosas, parece que você é um homem imaginativo e inteligente.
Deixa-me só dizer o seguinte. Talvez não se ouça a si próprio, porque se ouvisse a si próprio, talvez tenha razão. Veria que é bastante... Vou passar a ter mais atenção comigo próprio, consigo já tenho. E que eu, ao menos, nas formulações, sempre vou inovando alguma coisa. Na substância, enfim, alguma coerência tenho de manter. E, portanto, tenho aqui duas preocupações. Uma é a questão prudencial e outra é a questão, de facto, da paralisia reformista, que é o que, do meu ponto de vista, vai originar cada vez mais esta tendência para que a Europa entrando num círculo virtuoso de crescimento e nós entramos num círculo de alguma desaceleração. Pedro Silva Pereira, estes números confirmam ou não os alertas que têm vindo a ser dados tanto pela Comissão Europeia como pelo Conselho de Finanças Públicas? Ou seja, estamos a entrar numa rota de divergência da Europa, como dizia aqui o Paulo Rangel. Não estamos. Aliás, eu posso dizer que o Paulo Rangel não tem razão para estar tão preocupado, porque, aliás, aquilo que disse é fruto de um engano. Não é. Mas eu tenho gosto em, e o Paulo Rangel reconhecerá, que as coisas não são como ele disse. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós não temos nenhuma desaceleração da economia. Não temos. Saíram os números do terceiro trimestre. E os números do terceiro trimestre o que dizem é que a economia cresceu no terceiro trimestre 0,5% e tinha crescido 0,3% no trimestre anterior. Depende. Portanto, isto é a chamada desaceleração para cima. Portanto, as exportações e o investimento não caíram. Já lá vamos. O ritmo... E não era 3, e não foi 2,5. Paulo Rangel, o ritmo de crescimento da economia aumentou no terceiro trimestre. De 0,3 para 0,5. Gosta de brincar com os números. Não é, Paulo Rangel, isto é assim, quando se mede o ritmo de crescimento da economia, nós temos que comparar o crescimento em cadeia entre um trimestre e outro. E ele agora cresceu mais. Cresceu mais do que no trimestre anterior. E, portanto, não desacelerou. 2,5 para 3. Em segundo lugar, há, na comparação homóloga com o ano anterior, porque agora estamos a comparar com um trimestre da governação do Partido Socialista, que já teve um resultado melhor. Portanto, é natural que as comparações homólogas não sejam tão favoráveis na parte final do ano do que no primeiro. Mas isso não significa desaceleração. Aceleração. Porque a desaceleração ou a aceleração mede-se pelo crescimento em cadeia. Nós o que tivemos foi um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre, em termos homólogos, de 3% no segundo e de 2,5% no terceiro. A previsão do Governo para o conjunto do ano é um crescimento de 2,6%. Portanto, já se vê que com 2,8, 3, 2,5, nós estamos a caminho de conseguir a meta dos 2,6, coisa que, aliás, a Comissão Europeia confirma. Certo. Segundo ponto. Portanto, vamos ter o crescimento de 2,6. Ter o crescimento de 2,6 já agora é apenas ter o crescimento maior dos últimos 17 anos. Desde o início do século nunca tinha havido tal coisa. Tal como há 10 anos que não havia 3 trimestres seguidos com crescimentos acima de 2%. Depois, em segundo lugar, a questão da convergência. Este crescimento, porque com estas flutuações trimestrais, nós vamos chegar então ao final do ano com um crescimento de 2,6%. A Comissão Europeia diz que a zona euro vai crescer no ano de 2018. No ano de 2017, a zona euro vai crescer 2,2%. Portanto, nós vamos crescer mais 4 décimos para a zona euro. Portanto, pois é, porque o Paulo Rangel está a querer enganar os nossos espectadores. Porque, de facto, o que estes números provam é duas coisas. Primeiro, nós não tivemos desaceleração da economia. Segundo, tivemos convergência. E prova uma terceira coisa que já agora também deve ser dito aos espectadores que estão lá em casa. É que o facto de conseguir este crescimento vai implicar um aumento real das pensões para 2,8 milhões de pensionistas. Mais de 80% dos pensionistas portugueses vão ter um aumento da ordem de 1,7% nas suas pensões, porque é um aumento induzido pelo crescimento da economia. Portanto, estes números são razões de satisfação para Portugal e de esperança para Fernando Rosas, em relação a este crescimento, e peço, para ser breve, porque gostava de ir a falarmos ainda, peço tempo para falar sobre Angola. Exatamente, vou ser rápido. Já se aqui disse que o crescimento deste ano, e não vou repetir o que foi dito, nós, quer dizer, em relação ao trimestre anterior, crescemos mais rapidamente do que o que se tinha crescido no trimestre anterior a esse, e, portanto,
o que há é uma queda no crescimento na comparação homóloga de 3 para 2,5%. Mas é preciso perceber que o grande crescimento de 3% há um ano era um crescimento que vinha de muito baixo. E as economias, quando recuperam, o crescimento tende, naturalmente, a não se manter sempre a 3%, que é um crescimento elevadíssimo, não é? Recuperou-se. Agora, e que a recuperação está prevista para 2,6%, é verdade. Agora, só queria dizer uma coisa, porque já agora também queria dizer alguma coisa sobre isto. O que é interessante discutir isto, não há dúvida que Portugal vai crescer 2,6%, vai crescer mais que o resto da Europa, há um abrandamento provavelmente para o próximo ano haverá. Agora, a questão que foi hoje lançada por alguns economistas é que é interessante discutir, mas nós provavelmente não temos tempo. A economia portuguesa está ou não a atingir o seu limite de crescimento? Há ou não condicionantes estruturais para o limite de crescimento da economia? Essa é que é uma discussão interessante, porque há limites estruturais, há condicionamentos estruturais. Olha, um dos quais é nós temos uma oligarquia que acumula, põe o dinheiro nos Panama Papers e nos offshores e não investe. E o Estado não tem conseguido substituir-se suficientemente aos oligarcas que não investem e exportam o capital, e fez privatizações disparatadas, como é o caso da PT, que vai ser desmantelada pela Altice, que está em queda, quando nunca o Estado devia ter, pelo menos nunca devia ter perdido a golden share da PT, e portanto há aqui fatores estruturais que têm a ver com medidas políticas. Ou mudamos agora para Angola, ou já não vamos a Angola. É só para dizer que há. Quer dizer, não é estes dois... Do ponto de vista conjuntural imediato, as coisas não estão a correr bem, não estão a correr mal. Agora, do ponto de vista estrutural, é que merece uma discussão, acho eu. Bom, já temos muito pouco tempo, estamos a 5 minutos do fim do programa, 6 minutos, e portanto temos muito pouco tempo, mas não podia deixar de dar uma palavra sobre o que está a passar em Angola. O que é que se está a passar em Angola, Paulo Rangel? Na sua opinião, como é que devemos encarar a quantidade de exonerações que tem sido feita? Vamos cá ver, eu acho que é uma mudança muito, muito significativa, muito substancial. Eu acho que é cedo para se dizer o que é que isto significa. Se isto significa uma abertura do regime num sentido de maior democratização, que seria uma coisa muito positiva. Ou se é apenas uma substituição de fiéis. Ou se é apenas uma substituição. Em todo o caso, eu acho que há claramente, neste momento, um clima bastante positivo, até julgando pelas declarações de líderes da oposição, que foram a oposição muito perseguida durante muito tempo, no caso do Lati Beirão ou do Rafael Marques, por exemplo, ao regime do José Eduardo dos Santos. Acho que pelo menos este lado, digamos assim, mais oligárquico, familiar, está a ser desmantelado, isso só por si é positivo. Há uma coisa que eu também acho que é positiva, que foi a posição do governo português e acho que o Ministro dos Estrangeiros esteve muito bem, ao dizer que isto é uma questão estritamente de Angola e que tem que ser Angola... quer dizer, esta posição, o governo português, nisto nós temos de ser... Portanto, eu aqui como comentador posso exprimir alguns estados de alma quanto a isto e tenho alguma esperança, sinceramente, mas como eu digo, eu acho que é muito cedo para fazermos uma avaliação, mas se me dissesse há 15 dias que isto ia acontecer, os sinais que eu tinha eram um pouco contrários, eram os sinais de que ia haver mudanças, mas de que se iriam manter, digamos, estes cargos mais estruturais, nem que fosse para fazer uma transição mais pacífica, e, portanto, isto mostra que há uma vontade de fazer uma mudança bastante radical já. São bons. Silva Pereira, mas acho que Portugal deve manter esta posição que tem mantido de estrita neutralidade quanto a esta questão. Isso deve... Silva Pereira, também ficou surpreendido? Surpreendido, sim, até porque a figura do novo presidente não prometia rasgos tão expressivos, e a verdade é que ele revela muita coragem, revela força política para impor uma mudança que atinge, evidentemente, a oligarquia dominante em Angola, mas, tal como o Paulo Rangel diz, penso que é cedo para dizer, se estamos a assistir a uma abertura no sentido de uma transparência do regime ou de soluções para uma maior eficiência económica, ou se estamos apenas a assistir a uma mudança de pessoas e à substituição de uma oligarquia por outra. É cedo para dizer. Fernando Rosas. Uma surpresa, mesmo para os angolanos, quer dizer, devo dizer que eles estão todos excitados e boquiabertos. Em Angola se vive um clima entre a euforia em duas palavras, e a expectativa também. Um ex-presidente que tem menos poder do que supunha, aparentemente, apesar de manter a presidência do MPLA, preciso dizer. Um presidente que provavelmente só por ser ministro da Defesa e ter a tropa na mão se pode abalançar a este exercício. Agora, estou de acordo, quer dizer, trata-se de uma mudança de turno da oligarquia cleptocrática ou trata-se de um início
de uma viragem para um processo de democratização e até de resposta económica, de uma economia diversificada e sustentada à crise económica que esta economia do petróleo, que esta economia com o petróleo monopolizado, com o único recurso do petróleo, estava a viver, e do início de uma luta contra a corrupção. Só queria dizer o seguinte: chame-lhe a atenção para as mudanças que ele fez, que são mudanças estrategicamente muito interessantes. O que é que ele ataca? O petróleo, a Sonangol, a Endiama, os diamantes, o Banco de Angola e os meios de comunicação. Quer dizer, são mudanças certeiras. Quer dizer, quem faz estas mudanças... São os centros de poder. E de onde saem os filhos do antigo presidente. Claro, Isabel dos Santos. os filhos e os amigos mais próximos. Quer dizer, é de facto um ataque muito dirigido com cabeça, não é uma coisa... Mas isto pode ser uma guerra dentro do MPLA, ou a prova que só através do MPLA é que Angola pode mudar? Não estou habilitado a dizer, a avaliar qual é a correlação de forças dentro do MPLA. Agora, mas aquilo que disse é um pouco verdade. Dá a ideia que hoje dá a ideia que provavelmente se subestimava o poder do que a imprensa chama aos dinossauros. Isto mostra que nem toda a gente, ou muita gente no MPLA, não estava contente com a presidência anterior. E, portanto, há uma adesão a este presidente. Veja o que aconteceu no Zimbábue. Ele se respaldado. Que o velho ditador cai de repente e aparentemente não acontece nada. Isto acontece a estes dinossauros. Já estava a dizer que havia uma... Está a dizer que aparentemente está respaldado. Portanto, a sensação que dá é que o presidente João Lourenço tem um apoio forte, porque senão não conseguiria fazer isto. Curiosamente, na África Austral, ao mesmo tempo, aconteceu isto com o Mugabe. E eu não desligaria uma coisa da outra. Porque eu acho que a mudança de poder em Angola pode ter, digamos, um estímulo. Também a uma determinada... As duas coisas vão se ajudar uma à outra. E para Portugal, que consequências é que isto pode ter? Bom, Isabel dos Santos, por exemplo... Pois isso é um aspecto... Por isso é que eu acho que o governo português aqui deve manter, sinceramente, acho que foram muito prudentes as palavras do Ministro dos Estrangeiros, e nós devemos seguir isto com muita atenção. Nós, os comentadores, devemos entusiasmar-nos e pugnar-nos pelo lado, digamos, de maior abertura, transparência, democratização, e especialmente a justiça económica e social, porque nós falamos de um Estado altamente assimétrico e com grande miséria. Mas, sinceramente, eu acho que o Estado português aqui deve dar os passos com muita prudência. E ter também presente que este Presidente foi o mesmo que, no discurso de posse, não nomeou Portugal como um parceiro prioritário de Angola. Portanto, também é preciso não esquecer. Mas consequências é que acha que pode ter para Portugal? Bom, eu concordo com o Paulo Rangel, acho que o Governo tem estado bem em manter um distanciamento em relação àquilo que é a governação política de Angola. Acho que há uma questão mais imediata que tem que ver com a participação acionista do BCP, em que Angola é o segundo maior acionista, é Sonangol, e, portanto, seria muito importante preservar a estabilidade acionista do BCP, e diria que essa é a relação imediata. Agora vejo neste movimento também uma certa ambição de renovação económica, e acho que Portugal se deve colocar no sentido de reestruturar a sua parceria estratégica com Angola. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma Prova dos 9. Boa noite e até a próxima.